Então vamos sentar, queridos, e abrir a palavra de Deus em Colossenses, né? Estamos esse ano inteirinho estudando Colossenses. Colossenses capítulo 2, já é o final do mês 8 e nós ainda estamos no capítulo 2, não conseguimos terminá-lo, né? E hoje vamos ler versículo 20 a 23, Colossenses 2, 20 a 23. Então vou ler. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, preste atenção, vos sujeitais às ordenanças. Olha lá, quais são as ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha lá, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e rigor ascético. Olha o asceticismo aqui. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então vamos trabalhar esta palavra em duas partes. A primeira no versículo de número 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Eu tenho que entender esse assunto que nós vamos falar de morrer com Cristo, é uma coisa muito pouca pregada e divulgada. Olha, nesses 41 anos de fé, eu nunca ouvi um pregador que viesse numa televisão, num rádio, e expusesse a nossa inclusão na morte de Cristo. Eu nunca vi isso. Um assunto que dificilmente você vai ouvir na mídia evangélica, dificilmente. Então vamos trabalhar. Aqui você já ouviu bastante. Eu preciso entender que quando Cristo foi para a cruz, ele era o representante de toda a humanidade. Deus vai julgar o mundo, vai julgar a humanidade. Então Cristo é o nosso representante, ele representa toda a humanidade. Quando ele vai para a cruz, ele é o nosso representante. Nós fomos para a cruz com ele também. Na ótica de Deus, quando Cristo está indo para a cruz, Deus está vendo toda a humanidade incluída em Cristo, e quando Cristo vai ser julgado e condenado na cruz, toda a humanidade está incluída na pessoa dele. Vai ser condenada e julgada na cruz. Vamos exemplificar isso. Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus lá em Gênesis os abençoou, tornou eles fecundos. E aquele primeiro casal era o projeto da raça humana inteirinha. Aquele primeiro casal era o cabeça da raça humana. Naquele casal, Deus incluiu ali toda a raça humana. Deus disse: enchei toda a terra, multiplicai-vos, e a terra toda ia ser povoada, tendo como início aquele único casal. Então em Adão e Eva estava toda a raça humana incluída neles. Deles sairiam todos os seres humanos que habitariam nesta terra. Mas o que aconteceu? O primeiro casal pecou, Adão pecou, ele se tornou pecador, ele se tornou destruído. Já expliquei muito isso, se tornou corrompido. O vírus da destruição se alojou neles, para você entender. E eles tiveram filhos e filhas. E todos os que saíram de Adão saíram estragados, saíram contaminados, saíram destruídos. A raça humana inteirinha, ela veio de Adão. O primeiro casal foi destruído pelo pecado, adquiriu o vírus, para você entender. E os filhos todos que vieram de Adão nasceram todos contaminados. A raça humana inteira veio de Adão e nasceu toda contaminada. Você pode ver que o primeiro filho, que foi Caim, já matou o segundo filho, que foi Abel. Olha como ele já nasceu contaminado e destruído, com potencial para assassinar o seu irmão. Agora, eu não existia
Nem você, eu vim nascer séculos e séculos depois. E eu já nasci condenado, já nasci contaminado. Mas não foi eu que pequei, foi Adão. Mas aquele primeiro casal, ele trouxe o estrago na raça humana inteirinha. Por quê? Porque a raça humana toda estava incluída no primeiro casal. Vocês estão entendendo ou não? E por causa do pecado deles, eu que vim nascer séculos e séculos depois, nasci com o vírus do pecado, nasci condenado. Eu não tive a escolha que eles tiveram. E por causa deles eu já nasci estragado. Eu estava incluído. A raça humana inteirinha estava incluída no primeiro casal. Então nós nascemos séculos e séculos depois, herdamos a morte que eles receberam pela desobediência. Eu já nasci pecador séculos e séculos depois. Por quê? Vou repetir isso. Porque a raça humana inteira estava incluída naquele primeiro casal. Deles sairiam toda a raça humana. Então por isso que todo ser humano é estragado, é corrompido, é destruído, é contaminado. Todos é todos. Vocês entendem isso ou não? Então nós herdamos de Adão essa coisa chamada pecado. O que é essa coisa chamada pecado? É uma natureza destruída, contrária à vontade de Deus. Nós já nascemos assim. Você não ensina a criancinha, a bebezinha a mentir, mas a primeira coisa que ela faz, quando a mãe pergunta, foi você que fez? Ela vai mentir, falar, não foi ela, e foi ela. Todos nós nascemos presos numa natureza humana, pecadora, destituída da glória de Deus, programados para fazer coisa errada. Então pecado não é uma coisinha só que eu faço externamente. Não, eu sou pecado. Eu nasci estragado, eu nasci defeituoso. Eu nasci contaminado, nasci com o vírus do pecado. Você entende isso ou não? Nós nascemos assim, todos somos assim. Por isso que em Romanos 3, Paulo fala, não há um justo sequer, não há um. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então a raça humana toda no pecado é inútil para Deus. Se tratando do mundo espiritual, todos são inúteis, estragados. Mas eu não tive culpa, eu não tive escolha lá de Gênesis 3. Adão escolheu por mim e me condenou. Então toda a raça humana foi condenada porque ela estava incluída em uma pessoa que seria a cabeça da raça humana. E ele estragou tudo e estragou a raça humana inteirinha que ia nascer depois, séculos e séculos depois dele. Então o que Deus vai fazer agora? Deus vai julgar essa raça humana pecadora por causa da transgressão. Mas ele não vai levar para a cruz um por um. Então o que ele vai fazer? Deus, por não ter ninguém que possa representar a raça humana, por não ter ninguém que não seja pecador, por não ter ninguém que possa representar o homem e libertar o homem dessa situação, porque todos são contaminados. Então o próprio Deus vai se transformar num homem. Você pode me dar uma aula disso, mas os irmãos da internet não. O próprio Deus, ele vai se transformar num homem, vai se fazer homem, nascer como homem, semelhante a mim e semelhante a você. Ele vai deixar a glória dele se humanizar, nascer através de uma Virgem Maria. Ele tem mãe física, mas não tem pai físico. A genética de Jesus Cristo é uma genética de Deus, é uma semente de Deus, é uma semente não contaminada, não vem de Adão. Então o próprio Deus vai se transformar num homem, vem em figura humana, ele é a pessoa de Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai libertar o homem dessas coisas que Adão passou para a raça humana toda. O que ele vai fazer? Ele vai pagar a dívida de toda a raça humana. Ele é o representante humano. O que se fazia no Velho Testamento? A matança daqueles animais, os sacerdotes, o pecador ia lá, levava um animal inocente, apresentava ao sacerdote, o sacerdote matava o animal levava a culpa do pecador
o animal era inocente e o pecado do pecador era coberto. Todo o Velho Testamento é assim. No Novo Testamento, João Batista fala: olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo agora, ele vai cumprir tudo aquilo que se fazia no Velho Testamento, só que ele é Deus em forma de homem. Ele vai ser o Cordeiro e ele vai representar toda a raça humana e todo o juízo que precisava cair na raça humana, toda a condenação que precisava cair na raça humana. Ele vai tomar sobre si e ele vai tomar o lugar de todos nós. Ele vai nos substituir e nós vamos ser incluídos nisso. E quando ele vai para a cruz, toda a raça humana está em uma pessoa, em Jesus Cristo. Quando Adão pecou, a raça humana não existia. Ela veio existir depois. A condenação dele condenou a raça humana inteirinha. Agora, quando Cristo vai para a cruz, Deus vai incluir todo mundo num homem só. Por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12. Pelo pecado entrou a morte. O que Deus vai fazer? Por outro homem agora, Deus vai tirar esse pecado que entrou no mundo. E vai trazer a justiça dele através desse outro homem. Então, quando Cristo vai para a cruz, Deus não está vendo só Cristo, Ele está vendo toda a raça humana sendo julgada e sendo condenada ali na cruz. Nós somos incluídos em tudo aquilo ali. Então, se você é uma pessoa hoje que creu em Jesus Cristo de verdade, você já morreu com Cristo na cruz, na ótica de Deus. Você já foi crucificado. O teu velho homem, tudo que veio de Adão já foi cravado. Toda a culpa e condenação acabou na cruz. Você já é salvo, você já está depois da cruz. Na cruz, Deus vai encerrar tudo que aconteceu na primeira criação. Na criação, tudo que é antes da cruz é eliminado na cruz. Por isso que toda a igreja que só vive no Velho Testamento não passou pela cruz ainda. Ela ainda não passou pela cruz. Então, quando Jesus está ali na cruz, presta atenção, é só por revelação que você vai entender isso. Deus olha e vê toda a raça humana incluída nele. E quando o pecado está sendo castigado, quando o juízo está vindo sobre ele, o juízo que cairia sobre todo ser humano, quando a condenação está vindo sobre ele, nós estamos ali, Deus está vendo assim. E ele está morrendo e sendo condenado, julgado, tudo em nosso lugar. Por um homem entrou a maldição, a condenação. Por outro homem, o pagamento da dívida e a absolvição. Por isso que a Bíblia chama de Cristo o segundo Adão. O primeiro foi derrotado. O segundo pagou pela derrota do primeiro, quitou tudo e venceu todas as coisas. Então, eu tenho que entender isso. Eu vou te ler e provar nas Escrituras que isso é verdadeiro. Então, todo aquele que creu em Cristo, que é salvo, o velho homem já foi, a culpa, tudo foi cravado na cruz. E a cruz nos liberta da religião. A cruz nos liberta da religião organizada, dos podes e não podes, das leis. A cruz nos liberta de tudo. Nos liberta, a cruz nos libertou da religião organizada, inclusive da religião evangélica organizada, da igreja organizada. A cruz me libertou desse sistema, totalmente. A igreja não é isso que você vê na mídia. A igreja é um corpo liberto do sistema. Ela não está entre quatro paredes, cheio de normazinhas, de regrazinha, de campanhazinha. Ela não está. A igreja de Cristo não é presa a isso aí. Ela é totalmente livre. A cruz nos liberta da religião. Você pode ver que Paulo fala assim, olha, vou ler o versículo 20, olha lá, presta atenção. Olha o que ele fala. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo religioso, do mundo, como se vocês vivessem ainda nesse mundo, vocês estão se sujeitando a ordenanças, as ordenanças da religião. Quais são? Olha lá, não pode tocar nisso, não pode comer aquilo, não pode provar, não pode, um monte de não pode. Você não pode fazer nada.
Eles vão falar, você tem que ser santo. E ser santo é você tem que pôr a roupa do padrão que eles querem, você tem que comer a comida que eles querem, você tem que fazer tudo que eles querem, ter a aparência da santidade que eles querem. Isso é ser santo. É um monte de não pode. Se você veio de igreja pentecostal antiga, se a mulher cortar a pontinha do cabelo, vai para o inferno. Até hoje eles estão nisso. O homem só anda de paletó e gravata, sim ou não? Porque ser santo é isso. Se não for de paletó e gravata, nem no púlpito você não pode subir. Você tem um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Se você tem um parente que vai fazer aniversário, não pode, porque eles são pecadores, eles estão na mão do diabo. Então você vê até hoje ainda, quem está nessa situação, as irmãs passam na rua, aquele cabelão, aquele saião, porque pôr uma calça é coisa do diabo. Não pode, não pode, não pode. Está na religião. Para eles, um homem que usar o bigode e barba é o demônio. Sim ou não? Um monte de proibições ainda, nós vamos ver isso. Tem igreja que ainda quer pôr um véuzinho de 1 Coríntios 11, porque tem que usar véu. Ainda está na cabeça deles isso. Uma coisa local da região de Coríntios. Vocês entendem ou não? Até um tempo atrás, como que era o crente? Alguém de paletó e gravata, presta atenção, isso vai libertar as pessoas. O homem com a Bíblia na mão andando, a mulher atrás, aquele monte de filho, se fosse menino, tudo cheio de gravatinha, as meninas com aquele saião grande, tudo indo para a igreja. Não era isso? Ser crente na cabeça? Era ou não era? Ninguém dava uma risada para ninguém, todo mundo sério, né? Não sorria, tudo um monte de estranho, achando que isso é santidade. Está aqui, ó, não pode, não toca, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, segundo os preceitos e doutrinas do homem. Então Cristo nos libertou de tudo isso, meus irmãos. Nós vamos ver aqui, no Novo Testamento, quantas vezes se fala de roupa no Novo Testamento? Só uma vez lá nós vamos ler aqui, Paulo falou para Timóteo, que a mulher tem que andar decentemente. A mulher não é proibida de cortar o cabelo, não é nada disso que eles pregam. Aquela, João 8, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, Jesus não falou nada da roupa. Se ela foi pega em flagrante adultério, ela não estava bem vestida, ela não estava com roupão. Jesus não falou nada da roupa dela, ele falou, vai, não peques mais. Não tem uma ordenança no Novo Testamento que te obriga a pôr certa roupa. Agora, por que isso na igreja? Por que o pastor tem que ficar de paletó e gravata? Se ele não tiver de paletó e gravata, ele não é pastor. Por que as irmãs têm que usar saia, não pode pôr uma calça porque é pecado? Por que elas têm que ficar com o cabelo comprido, se cortou a pontinha do cabelo, vai para o inferno? Vai ou não vai? Porque se passou uma coisa no dedo, é o sangue do demônio. Fala a verdade, tem uma igreja aqui no centro de São Paulo, lá no Glicério, que só prega isso a vida toda. O resto é tudo mundano, só eles são salvos. Quem não se veste como eles é do capeta, é tudo mundano, igreja mundana, tudo perdido. Está aqui, ó. Então a cruz nos liberta da religião, das regras, essas coisas todas. Então vamos trabalhar que nós somos crucificados com Cristo. Você entendeu aquilo que eu falei no começo? Quando Cristo vai para a cruz, Ele é o nosso representante. Toda a raça humana está junto com Ele ali na ótica de Deus. Quando Cristo é julgado, a raça humana é julgada. Quando Cristo é condenado, a raça humana é condenada. Quando Cristo morre e quita o nosso pecado, nós estamos ali. Entende? Por um homem entrou o mal no mundo. Por outro homem, Jesus Cristo, ele destrói isso que entrou por Adão, liberta-nos da religião e nos salva de todas essas coisas. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por Cristo entrou o quê? A salvação do pecado, a salvação da condenação, entrou a vida. Onde abundou o pecado, através de Cristo superabundou o quê? A graça de Deus, superabundou a graça. Então vamos trabalhar nesse negócio aqui, ó. Vamos lá. Romanos capítulo 6, olha como Romanos fala do Evangelho. Romanos capítulo 6. Olha como ele começa no versículo 1. Isso aqui é só para quem está maduro, para entender essas coisas. Espero que
todos vocês estejam, e lá na internet alguém se desperte também. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? O que ele está dizendo? O versículo anterior fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora ele faz uma pergunta, então eu vou permanecer no pecado? Então quanto mais eu permanecer no pecado, a graça vai superabundar? Então olha que ele fala, permaneceremos no pecado, nesse sistema do pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Leia aí na tua Bíblia, olha aí. Como viveremos no pecado, nós o que para ele morremos? Ah, pastor, não pode ser. Então o que ele está dizendo? Como eu vou viver no pecado se eu morri? Mas como eu morri? Eu estou vivo aqui, meu corpo está vivo. Mas quando Cristo vai na cruz, ele aniquilou o pecado pela sua morte. Nós morremos para esse sistema contaminado. Meu Deus, até onde você pode ver isso? Nós morremos para a religião, morremos para a condenação do mundo. Fomos libertos de tudo isso pela morte de Cristo na cruz. Nós morremos para esse estrago que o pecado trouxe na raça humana. Apesar de estarmos num corpo sujeito ao pecado, nós estamos mortos para esse sistema todo através da morte de Cristo na cruz. Então, olha lá, vou ler de novo, capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda? Quando eu falo pecado, não é cometer um errinho, é o sistema. É aquilo que entrou por Adão, a corrupção, aquela coisa destrutiva. Como viveremos no pecado? Nós, o que para ele morremos. Então na cruz nós morremos para tudo aquilo que entrou por Adão e que condena. Como eu vou viver nisso se eu morri para isso? É a mesma coisa uma pessoa no nosso nível. Ela morreu, ela podia ser milionária, ter tudo. Ela morreu, vai para o caixão e vai ser enterrada ou cremada. Como ela vai viver para tudo que ela tinha se ela morreu e está numa outra dimensão? Não tem como, ela não tem nem como, não tem como ela vir para cá, ela morreu. Como eu vou viver para esse sistema se eu morri para ele? Como eu vou ser escravo dele se eu estou morto para ele? Morto através do quê? A pessoa vai falar, não, eu fiz jejum mortifica a carne. Ai, que besteira. Isso não está na Bíblia. Onde está escrito que jejum é para matar a carne? Não tem um versículo que fala isso, mas os crentes falam. Isso não resolve nada. O que resolve é a morte de Cristo. Morremos para a religião, para esse sistema, para a condenação, para a escravidão. Morremos. E ele vai dizendo, olha lá. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados o quê? Na sua morte. Para aí. O que é esse batismo em Cristo? Esse batismo não é, eu vou lá nas águas, tem uns que só falam, você tem que ser batizado nas águas, outro na piscina, mas não é isso, não é mergulhar a pessoa na água. Esse batismo em Cristo significa que eu fui incluído no corpo dele, eu entrei em Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu fui sepultado na morte dele, olha lá, é um sepultamento na morte de Cristo, olha aqui, ó. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Na sua morte. Olha lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando eu entrei no corpo de Cristo, se cumpre tudo isso na minha vida. Eu fui sepultado com ele naquela morte, junto com Cristo. Eu fui sepultado na morte. E quando você sepulta uma pessoa, acabou. Ela vai desaparecer ali, vai voltar ao pó. Então nós fomos sepultados com ele na morte. Você está entendendo como isso é forte ou não? Isso me liberta da religião. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou vocês ignoram ainda que todos que fomos batizados em Cristo, nós somos batizados na morte, mergulhados, incluídos na morte dele na cruz. Fomos sepultados com ele na morte. Para quê? Olha lá o versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em
Novidade de vida. Então, o velho homem que nós vamos ler agora, ele foi incluído na morte. Quando Cristo morreu e foi sepultado, nós somos incluídos. Então não tem esse negócio, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Tudo, a religião evangélica criou um monte de regrinhas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Vocês entendem ou não? Não pode sorrir, não pode isso. Não pode ir no aniversário de um parente, porque ele é espírita. A cabeça da pessoa. Né? O pentecostal não pode jogar bola, que esporte é do demônio. Não é isso, você não via isso até outro dia? Ouviu ou não ouvia? Essa roupa é do diabo, aquela irmã é Jezabel, olha lá, ela pôs calça. Depois nós vamos ver um versículo do Velho Testamento de Deuteronômio na lei, que fala que o homem não podia usar roupa de mulher e roupa de homem, no quesito de lesbianismo e homossexualismo. No Novo Testamento não tem nenhuma referência de nada disso. Para um pouquinho. Quando você entrou na igreja, não te ensinaram o evangelho. Te ensinaram um monte de coisa que você tinha que fazer, disseram isso é obra de Deus, e um monte de proibições que você não podia fazer. E a tua vida é pautada pelo o que você pode fazer mais, e o que não pode fazer menos. Bom, se eu estou fazendo mais o que é bom, estou salvo, porque eu não estou fazendo menos o que é coisa ruim. Mas se você escorregou, fez uma coisa ruim, não adiantou de bom que você fez, você está condenado e perdeu a salvação. Então a gente começa a fazer um montão de coisa na igreja. Isso pode, aquilo não pode. E a gente vai achando que tudo isso é o evangelho. É o evangelho. A gente entra num monte de regras e mais regras, e pode, mas não pode. Daqui a pouco você está enquadrado num sistema de pode, não pode, e não entende o evangelho. Você acha que, bom, eu estou fazendo isso aqui, Deus está comigo. Se eu fizer isso aqui, Deus me abandonou. Então eu fico do pode e não pode. Uma lista de pode e uma lista de não pode. E não entendo o que Cristo fez na cruz. E está cheio de gente enfurnada nas igrejas nesse pode e não pode. Ela não sabe, porque puseram isso na cabeça dela. Olha lá. Versículo de número 5. Vou ler o 4 de novo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, isso vai influenciar a minha vida. Assim também nós vamos andar em novidade de vida. Olha lá, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Agora olha o versículo de número 6. Sabendo isso, você tem que saber isso. Saber isso o quê, Paulo? Fala, Paulo. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Para aí. Sabendo isso o que, Paulo? O que Paulo está enxergando? Paulo tem em mente a cruz. Então Paulo tem uma visão gigantesca da cruz. Quando ele olha por Cristo crucificado, ele fala: o nosso velho homem, tudo aquilo que nós herdamos de Adão, tudo aquilo que era condenado, que estava na mão do diabo, tudo aquilo que escravizava, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando Deus olha para você, Deus vê você desde o dia que você nasceu de novo para cá. Essa é a contagem dos seus anos para Deus. Porque o que foi antes de você nascer de novo já morreu, já era. Deus nem se lembra mais daquela velha criatura. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. Deus começa no Novo Testamento, com a ressurreição de Cristo, uma nova criação de seres humanos salvos, filhos de Deus. A velha criação, ele acabou com ela na cruz. Tudo que é antes da cruz está condenado, destruído. Deus não leva mais em consideração, inclusive a lei, todos os rituais que ele mesmo implantou na lei. Aquilo para Deus acabou.
A nova criação, a primeira raça se tornou caída, perdida. Deus vem através de Cristo, e aquele que crê, ele começa uma nova criação de seres, chamados filhos de Deus, de homens filhos de Deus. Ele começa na ressurreição de Cristo, uma nova criação. Para Deus, a velha criação está encerrada, acabou, condenada. Ele não lida mais com nada que está antes da cruz. Deus só lida com aquilo que nasceu depois da cruz. A cruz é a divisão, velho e novo, acabou. Você pode ver que Deus nunca mais agiu como ele agia no Velho Testamento. Pode ver. Nunca mais Deus agiu como agia no Velho Testamento. Agora, Cristo falou, quem vê a mim, vê o Pai. Quer ver Deus? Olha Jesus Cristo, entenda Jesus Cristo. Deus nunca mais teve aquele comportamento da velha aliança. Será que você enxerga ou não? Acabou. Agora Deus, você quer ver Deus? Quando eu vejo Jesus Cristo, ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Veja, no Velho Testamento Deus mandava matar. Mandava ou não matar? Mandava. Qual vez Jesus mandou matar no Novo Testamento? Presta atenção. Deus punia, trazia doença, fazia tudo sobre aquele povo na lei do Velho Testamento. Quando Jesus Cristo vem e liberta-nos disso, qual vez que você vê Jesus pondo doença em alguém? Olha a diferença. A cruz mudou tudo. Aquele Deus de ira, o pentecostal, o pessoal da lei, ele só vê o Deus de ira, do castigo. Por isso que tem essas coisas, olha a mão de Deus, Deus vai pesar a mão, ou o cajado, ou o rei, ou a disciplina. O pentecostal fervoroso só vê um Deus carrasco. A visão de Deus dele é do Velho Testamento, é só isso que ele vê. Cristo nunca pôs doença em ninguém, Cristo nunca amaldiçoou em ninguém, Cristo perdoou os desobedientes no Novo Testamento. Perdoou ou não perdoou? E como exemplo ele pega o apóstolo Paulo, que mandava matar as pessoas da igreja, aparece para ele, perdoa ele, e ele se torna o pregador da nova aliança. Jesus não jogou nada na cara dele. Ó, Paulo, você segurava a roupa de Estevão, você, olha, terrível, hein? Merecia o fogo do inferno. Jesus não apareceu para nada, não acusou ele de nada. E Paulo sabia disso e falava, eu sou o principal dos pecadores. E Paulo sabia disso. Você viu Jesus pôr doença em alguém no Novo Testamento? Ele tirava. Você vê Jesus amaldiçoando alguém, você vê Jesus pesando a mão. Nem ali na cruz, no ápice, na cruz, ele fala, Pai, perdoa essa gente aí que são os meus inimigos. Eles não sabem o que fazem. Perdoou. Mudou tudo. Não mudou? Então tudo que é antes da cruz é condenado, já está largado, não serve mais, acabou. Deus só lida com aquilo que veio depois da cruz através da ressurreição de Cristo. Entenda, por isso que os que estão em Cristo são uma nova criação. Deus começa uma nova raça. Será que você está entendendo? Eu estou acostumado com isso, mas às vezes você não está. A primeira raça acabou. Cristo vem, ele é um outro Adão, começa uma nova raça. Uma nova raça de homens, filhos, selados com o Espírito Santo. Entende isso ou não? Por isso que quem não nascer de novo não faz parte disso. Pode estar dentro da igreja fazendo campanha, fazendo voto, debaixo do Velho Testamento, derrubando muralha, homem de guerra, Jeová, cantando isso. Deus, estão tudo lá, estão tudo morto. Deus só lida agora com a nova criação que se chama a igreja, os salvos, os chamados, os nascidos de novo, os selados com o Espírito Santo. E essa igreja está livre da religião. Quando Jesus Cristo veio, o judaísmo se tornou aquele sistema do templo, aquele sistema comercial, que nem está hoje. Quando Jesus Cristo veio, quem tinha que receber não acreditou. A liderança religiosa daquele tempo foi os que foram contra eles para matar ele. Os sacerdotes ficaram ricos com as coisas do templo. É a mesma coisa que hoje. Quando Cristo vem, ele vem para fazer o quê? Acabar com a religião. Você pode ver que ele foi contrário tudo aquilo, ele destruiu tudo aquilo. Eles tinham raiva de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo libertava as pessoas. Eles sempre queriam pegar Jesus Cristo em alguma coisa, porque Jesus Cristo denunciava através do que ele pregava.
que aquilo virou uma religião comercial, como nos dias de hoje. Então eles tinham raiva de Jesus. Então Cristo acabou com tudo aquilo. Mesma coisa hoje, você começa a pegar sobre a graça de Deus, esse sistema tem raiva de você. Você começa a falar aqui, Malaquias 3, do dízimo, essa ameaça toda, acabou, é Velho Testamento, não existe na igreja. Eles têm raiva de você. Eles querem te calar, você entende ou não? Porque isso aí denuncia que eles estão antes da cruz, eles estão na lei, estão tudo condenados lá, religiosos, ficaram ricos e querem essas coisas para eles. Eles não conhecem Jesus Cristo, apesar de falar no nome dele. Então agora surge a igreja. Você pode ver que a igreja é coisa do Novo Testamento. A igreja não existe no Velho Testamento. A palavra igreja, eu falo isso sempre, é que ela veio a primeira vez ser dita por Jesus em Mateus 16, quando ele disse: eu sou o Cristo, sou a rocha e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja ela surge ali em Atos, quando vem o Espírito Santo, aqueles que creram, e dali surge a igreja, dali para frente. Não existe igreja no Velho Testamento. O Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. A igreja, ela vem existir no Novo Testamento. E não é só judeu, começa com os judeus, que os apóstolos eram todos judeus, e com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Esses aí são a nova criação que Cristo veio trazer através da vinda dele nesse mundo. A velha criação já está condenada. Quando alguém aqui da velha criação condenada crê, ele nasce de novo e ele nasce para a nova vida. Ele passa a fazer parte da nova criação que vem depois da cruz, a nova raça. A raça de homens eternos que vão viver eternamente com Deus. Por isso que Jesus disse: vai para todo mundo e pregue o evangelho. Jesus não mandou pregar lei. Vai lá, conta a história de Moisés, a prosperidade de José, faz todo mundo rodear a muralha. Não, Jesus falou assim: ó, você vai para todo mundo e pregue o quê para as pessoas? O evangelho, as boas novas. É isso que você tem que pregar. Se eles crerem, vão ser salvos da velha criação. Se não crer, já estão condenados, já estão condenados. Ele não mandou ficar pregando judaísmo. O que mais a igreja prega hoje é judaísmo, pode ver. Só prega o Velho Testamento o tempo todo. Parece que não enxergam a nova aliança. Então, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando Deus olha para mim, ele vê o novo homem, preso numa carcaça aqui, que é a única coisa que precisa ser liberto. Mas ele vê lá no meu espírito: o que é nascido da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Ele vê esse ser espírito, homem e espírito. E é com esse que ele lida. O velho homem já acabou na cruz. Então você está livre da religião pela morte de Jesus Cristo. Você não é proibido de sorrir. Você está entendendo ou não? Esse monte de regras que puseram na igreja: não pode, não pode, não pode, tudo isso é pecado, aquele é pecado, aquele... O que o crente tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa boa, honesta, verdadeira, não ser mentiroso, fugir de prostituição e dor, fugir dessas coisas erradas e tratar todo mundo bem, ser verdadeiro. O crente tem que ser assim. É só isso. Ser honesto, não roubar ninguém, não enganar ninguém, não cair na prostituição, nessas coisas erradas. É tentado, mas tem que resistir. Isso é ser crente. Não é pôr um paletó e gravata com uma cara amarrada, com ódio de todo mundo. Ô glória, 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 glória. Sai de lá. O cara vai andando na frente, a coitada da mulher atrás, com as crianças. Parece que nenhum. Vocês estão entendendo ou não? Isso é ser mal. Isso aí o mundo olha para quem está assim, não quer ser crente nunca. Quando você via crente no passado assim, você fala: olha que gente estranha, né? Aquela monte de gente. Eu vi aquelas menininhas pequenininhas, não tem nem noção para escolher nada, aquele vestidão até embaixo. Aí na escola, todas as amiguinhas de calça, ela com vestidão, com o cabelo até aqui, se sentindo discriminada. Ela nem sabe quem é Jesus. Vai crescer, nunca mais quer ir na igreja, porque foi oprimida a infância toda. Foi oprimida. Aí você olha para eles, eles são amargurados, fechados. Aí sobe no púlpito, começa a amaldiçoar, pregar reio, peso em cima das pessoas. Não é isso? Você já não viu isso? Só isso.
Está entendendo que você morreu junto com Cristo na cruz ou não? Hã? É difícil entender isso, mas Deus, através do Espírito, quando Deus olha para você, você tem na tua mente aí o teu passado. Você se lembra quando você era criança, tudo que você passou. Mas quando Deus olha para você, Ele vê o novo homem. Ele não vê você como você se vê. Você traz aí a memória das coisas. Deus vê você a partir daquele dia que você nasceu de novo e se tornou filho dele. Daí para frente Ele te vê. E Ele te vê no espírito. Ele não te vê essa carcaça velha que vai ser eliminada. Ele te vê no o homem interior do coração. Ele vê você, aquele que nasceu de novo por dentro, aquele novo espírito. É assim que Deus te vê. Ele sabe que você está num corpo e já está eliminado, não interessa mais. Entende isso ou não? Ele vê você totalmente. Tudo que aconteceu na cruz já está na tua vida e é verdadeiro. Deus te vê assim. Você só precisa aprender e crer e viver assim pela fé. Então vou ler de novo com paciência. Vocês vão ter paciência ou não? Versículo 6, olha lá, sabendo isso, você tem que saber, olha, isso aqui não está no Novo Testamento, não foi Paulo que escreveu. É verdade ou não é? É verdade, se está escrito é verdade. Eu tenho que entender essas coisas. Não adianta ficar só no glória e não conhecer a palavra de Deus. Vivo numa ignorância total. Olha lá, versículo 6, sabendo isso. O que eu tenho que saber, Paulo? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê, Paulo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. O que é o corpo do pecado? É esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui não habita bem nenhum, essa natureza carnal. Esse é o corpo do pecado. É que nem você... Uma casa bonita pega fogo, desmorona, só sobra o carvão ali. Não é? Toda a beleza que ela tinha foi destruída pelo fogo. Isso aqui é o carvão. É o corpo, está bem distante daquele corpo que Adão teve antes do pecado. Isso aqui é o resto que sobrou. É o corpo do pecado programado para o mal, para fazer coisa errada. Você pode ver que tudo que teu corpo quer é contra a vontade de Deus. Olha os desejos que você tem, que se passa no seu coração, na sua cabeça, é contra Deus. E você quer alimentar eles ainda um pouquinho. Solta essa carne para você ver o que você faz. Você já descobriu quão mal a tua carne é? Não, aí vai falar assim, foi o demônio. Tudo é o demônio agora. Vamos jogar a culpa no demônio. Né? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, quando Cristo está ali na cruz, como é difícil entender isso, só por Deus. Ele era o meu representante, eu fui incluído naquela morte. Quando Deus olhava para Cristo na cruz, Ele via toda a raça humana lá sendo julgada, condenada, a justiça dele se cumprindo. Então, olha como é grande a morte de Cristo na cruz. Por isso que Paulo fala... Olha, você está onde? Nós estamos em Romanos. Vai 1 Coríntios aí, olha. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala. Você pensa que Paulo vivia fazendo campanha? Paulo vivia atrás do dinheiro das pessoas? Paulo vivia distribuindo envelopes sem parar de noite nas igrejas? Você pensa que Paulo pregava essas coisas que essa turma prega na televisão? Olha aqui, ó. Versículo 1 do capítulo... 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, quando fundou a igreja, os coríntios, e ensinou eles, Paulo não foi contar história, não foi dar testemunha de nada. Paulo falou assim, eu decidi nada saber entre vós, senão
Cristo crucificado. Paulo foi pregar a obra da cruz para aquela igreja, ensinar isso para eles. Paulo não usou de tática psicológica. Paulo não usou palavras persuasivas, né? Aquele jogo de palavras para persuadir a pessoa a acreditar. Ele decidiu saber nada. Ele sabia que se ele acrescentasse alguma coisa humana, a fé deles não se apoiaria no poder de Deus, se apoiaria em sabedoria humana. E essa fé apoiada em sabedoria humana traz destruição para as pessoas. Não leva a nada, as pessoas não vencem nada. Decidi nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. Olha o capítulo 1 de Coríntios, versículo 18. Olha lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Então quem está perdido, repare bem, a maior parte dessas igrejas não pregam a palavra da cruz, eles estão pregando como a pessoa vai alcançar o dinheiro, como ela vai vencer, como ela vai prosperar. Vai falar a palavra da cruz para essa gente, parece loucura. Parece loucura. A palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos, que entendemos, o que é a palavra da cruz? O poder de Deus, o poder de Deus. O que aconteceu na cruz é o poder de Deus. Agora, para quem está perdido é loucura. Para a gente que só vive procurando prosperidade dentro da igreja, falar da cruz, não me empolga em nada isso, eu não vou conquistar nada, eu quero é conquistar, tomar posse, né, da bênção, é para já, eu vou determinar, eu vou exigir, eu vou decretar, eu decreto, aconteça, eu exijo, eu determino. Não é isso que eles pregam. A palavra da cruz não tem determinação dessas coisas. Eu morro lá, acabou, sou liberto. Não é muito legal isso aí. Vocês entendem ou não? Então, quer você entenda ou não, quando Cristo está na cruz, nós estávamos lá com Ele morrendo. Nós somos incluídos na morte. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que esse corpo do pecado seja destruído aqui, ó. Acabe. E eu não vou mais servir todo esse sistema, todas essas coisas ao pecado como um escravo dele. Nunca mais eu sou escravo da religião. Nunca mais eu sou escravo de organização religiosa. Nunca mais eu sou escravo de costumes. Nunca mais eu sou escravo de pode, não pode, que enfiar dentro da igreja. Não sou mais escravo dessas coisas. Isso é tudo religião. Está claro ou não? Ou está meio esquisito? A palavra cai no coração, deixa ela aí. No tempo certo Deus vai fazer isso florescer, você vai entender com muito mais clareza. Tá? Então nosso velho homem foi com Ele crucificado. Olha lá Gálatas, o que Paulo fala. Gálatas capítulo de número 2. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 2. Versículo 19. 19 a 21. Leia e entenda isso. Vê como está escrito isso aqui, ó. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então quer dizer que eu morri para a lei? Morri. Como? Na cruz. Então quer dizer que eu morri para o Velho Testamento? Morri. Morri para a lei. Acredita ou não? Como que alguém que morreu para a lei quer viver ainda debaixo daquilo? Olha lá, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, olha aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. A gente canta aqui, ó. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé em quê? No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não anula a graça de Deus. Então, nós fomos crucificados com Cristo, incluídos na morte. Morremos para a velha aliança, morremos para a lei. Fomos libertos da lei pela morte. Acredita ou não? É o que está aqui.
Agora volta lá. Volta lá para Colossenses, onde nós estamos. Colossenses 2, vamos ler o 20 e 21 de novo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vocês vivessem nesse mundo, esse mundo religioso, cheio de coisa? Porque o que entrou lá na igreja dos Colossenses? Os religiosos, para anular a cruz de Cristo. Já expliquei isso muito. Porque se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, como se vocês vivessem ainda em tudo isso? Vocês vão se sujeitar a essas ordenanças. O que é ordenança? Não pode, não pode, não pode, não pode, tem que fazer, tem que ser, esse monte de ordens que vão dar. Se eu morrer para tudo isso, por que eu vou me sujeitar a estas coisas? Aí ele começa a dizer algumas delas, olha lá. Não pode mexer naquilo, não pode manusear isso, não pode provar aquilo, você não pode tocar naquela coisa, né? É aquela coisa toda, não pode pôr calça jeans, que é do demônio, né? Olha, não pode fazer isso, só tem que andar de paletó e gravata. Olha, você não pode ir no aniversário do seu parente, porque ele é espírita, ele é do capeta, é o ímpio. Então um monte de não pode isso, não pode. Como eu vou me sujeitar a essas ordenanças religiosas de novo? Se eu já morri para a religião, já fui liberto de tudo isso. Esse monte de não pode, coitada das mulheres. Um jugo enorme foi posto na cabeça delas. Elas não podem cortar o cabelo. Se cortou a pontinha do cabelo, vai para o inferno. Manter o cabelo comprido é mais poderoso do que a morte de Cristo na cruz. Vamos lá para esse texto, vai, sobre o cabelo. Vamos lá, vai. 1 Coríntios 11, você vai ver que esse texto não fala de salvação, não fala de perder salvação, não fala nada, era um costume da igreja. 1 Coríntios 11. Eu passei aqui, estou chegando. 1 Coríntios 11. Vamos ler ali, ó. Até hoje eu tenho igrejas que usam véu. Então vamos lá, do versículo 2 em diante. 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais, presta atenção, ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora, o que aconteceu na igreja dos Coríntios? Vai ver na história, a igreja dos Coríntios, naquela região, tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite, deusa do amor. Se você passar por essas avenidas, você vai ver lá motel, hotel Afrodite, ou alguém com uma flechinha assim, um anjinho com uma flechinha acertando o coração. Já viu isso ou não? Né? Então era um templo dirigido por prostitutas, que saíam às noites pela cidade, e muitas delas começaram a vir e se converter, e vinham daquele jeito. Então Paulo está dando uma orientação da cultura daquela cidade, daquele tempo, dando um ajuste em algumas coisas. Isso aqui não é repare bem que esse texto aqui não fala se vai perder a salvação, se vai ser salvo, não fala, ele está dando orientação. Então ele vai dizendo, olha lá, primeiro ele começa mostrando a hierarquia de Deus. Ele diz, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Por isso que a igreja é liderada por homens. O homem é o cabeça da mulher. Nós vamos falar isso mais para frente em Colossenses. Continuando. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O homem não vai ficar aqui com chapéu. Lembra os costumes antigos ou não? Meu avô fazia isso, ele vinha com um chapéuzinho. Nas casas dos nossos avós tinha até um lugar para pôr chapéu. Tinha ou não tinha? Vinha com aquele chapéuzinho, entrava, tirava, pendurava lá. Eu ia na missa da igreja católica, eles vinham com o chapéu, era pequenininho, meu avô ia lá, tirava o chapéu, punha aqui, ficava sem chapéu na missa, sim ou não? Ele está dizendo isso aqui, ó. Todo homem que ora ou profetiza, profetizar é pregar a palavra com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ele não está falando que vai ser salvo, não vai ser salvo, vai para o inferno, porque pegaram isso aqui e fizeram uma loucura na cabeça das mulheres. Continuando. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Olha lá. Portanto, se a mulher não usa véu, olha, manda cortar o cabelo, olha lá.
Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Não está falando isso. Quando eu ia na igreja católica, minha mãe levava na bolsinha, olha, eu tenho 61 anos, estou velho, né? Tá, então quando eu era criança, 61 anos, levava na bolsinha um véuzinho, aí tirava aquele tercinho, se ajoelhava naquele banco, cobria aquele véuzinho assim, e ficava lá rezando uma vez cada coisinha daquele terço. Você não viu isso? Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, olha aí. Não está falando de salvação, está falando de salvação? Está falando que vai para o inferno se cortar a pontinha do cabelo? Não. Nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquear, se rapar o cabelo, então você usa o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, olha aqui. Porque o homem não foi feito da mulher, em si a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça com sinal de autoridade. A mulher está submissa. Então, aqui nessa igreja, lá, essas prostitutas que vinham, todo esse cenário, tinha uma, olha para o Oriente Médio, as mulheres não usam o véu até hoje, sim ou não? Até hoje é proibido elas te mostrarem o rosto, elas têm que pôr aquele véu, tampar, e às vezes só aparecem os olhos dela até hoje naquela região se usa véu. É essa mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Está falando que vai perder salvação? Está falando que vai ser salvo? Não, uma questão de costume, continuando. Portanto, versículo 10, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, e o homem nascido de mulher, tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é próprio a mulher orar a Deus sem trazer véu. Ou vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem, usar cabelo comprido. E que, tratando-se da mulher, o cabelo comprido para ela era uma glória, pois o cabelo lhe é dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume na igreja de Deus. Falou alguma coisa aqui de cortar a pontinha do cabelo? Falou alguma coisa aqui que a mulher não pode cortar o cabelo? Ela falou que pode até rapar a cabeça, se quiser. Falou alguma coisa que se cortou a pontinha do cabelo vai para o inferno? Aí você vai nessas igrejas pentecostais, você vê aquelas mulheres com o cabelo até aqui, não pode cortar porque perde a salvação, deixou de ser santa. É ou não é? Tudo escravizado. Quem disse que esse texto fala de salvação? Falou aqui, se as irmãs cortarem a pontinha do cabelo vão para o inferno, está escrito aqui. Mas a religião evangélica criou essas coisas na cabeça deles, não criou? Então você vê a igreja da época de 60, 70, todo mundo com aquele cabelão, aquelas coisas, e não conhecia a graça de Deus. Então o que Paulo fala? Se você morreu com Cristo, por que você está se sujeitando a essas ordenanças religiosas? Não prove isso. Não pode comer carne de porco. Não, na lei foi proibido comer carne de porco. Os adventistas pregam isso até hoje, não pregam? Até hoje eles estão guardando sábado. Não pode comer isso, um monte de não pode comer essas coisas, tudo de acordo com a lei, porque não pode. Naquele tempo não tinha esse monte de vacina, esse tratamento de animais que não tem nos dias de hoje, gente. Era bom nem comer certas coisas. Está bem claro isso. Agora vamos na questão da roupa. Vocês vão, mais 5 minutinhos só, mais 5 minutinhos. Vamos na questão da roupa. Vamos lá, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Capítulo de número 22. Vamos lá. O versículo que fizeram uma doutrina de roupa na igreja. Vamos lá. Deuteronômio 22, 5. Isso aqui, se você for ver, é tudo coisas acerca da lei. Vai lendo Deuteronômio. As pessoas, o que acontecia, acerca do que perdeu. Você vai, então chega no versículo 25, versículo 5 do capítulo 22 de Deuteronômio. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que fizer tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Onde está isso? Lá no Velho Testamento.
Qual cultura que ele está falando isso? Aquele povo que veio do deserto, saiu da escravidão do Egito, que usava aquelas roupas, aventais, que não é costume nenhum nosso usar. Então Deus falou na lei, a mulher não vai vestir roupa de homem e o homem não vai vestir roupa de mulher. Mas no sentido de lesbianismo e homossexualismo. Aí pegaram esse versículo e fizeram o quê? Mulher não pode pôr calça. Mulher não pode. Olha, tem calça masculina e calça feminina. Não tem? Tem calça para homem e calça para mulher. Não é verdade? Sim ou não? Então tem calça que é para mulher. Por que fizeram esse versículo dentro da igreja? As mulheres proibidas de usar calça, senão é Jezabel. Se cortou a pontinha do cabelo, é Jezabel. Se passar um esmaltezinho até, é demônio. Se passar um batonzinho, é o sangue do diabo na boca da mulher, não é isso? Se passou aqui, nossa! Não criaram um mundo de coisas por causa desses versículos? Né? O Valdeci está aí, na igreja que o Valdeci veio, não podia nem usar tênis porque era do capeta, não era Valdeci. Não podia usar tênis que era do demônio, calça jeans, paletó e gravata. Aí você vê, vai, chega de domingo, todo mundo de paletó e gravata, super santos. Então pegaram esse versículo que a mulher não pode usar roupa de homem. Olha, quando foi escrito isso aqui, milhares de anos atrás, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda. Então, criaram essa doutrina, esse legalismo dentro da igreja. Mulher, tem igreja até que entra a mulher tudo para um lado, o marido vai com a esposa na igreja, chega lá, divide, mulher para um lado, homem para o outro. É santidade. Não é, vai com a sua filha, ela tem que sentar longe de você, porque ali é todo mundo santo, metade para um lado é homem, metade... Vocês estão entendendo ou não? Não existe isso, gente. Mas pegaram esse versículo de roupa e escravizaram as coitadas das mulheres. Aí você vê um frio terrível. Vai aquela mulher com as pernas para fora, aquele... Meu Deus. Agora, aqui não está escrito que a mulher não pode rapar a perna. Não, estou falando isso aí porque... Não pode rapar as axilas. Está escrito que está proibido. Mas tem igrejas que proíbem a mulher até de rapar os pelinhos da perna, as axilas, coitada do homem. Né? Na hora da relação sexual, uma igreja aí será que eu devo falar ou não? Do Glicério. Uma igreja do Glicério falou assim, eu ouvi a mulher do missionário falando, agora entreguei o ouro. Quando vai dormir, tem que dormir de roupa, até a relação sexual tem que estar coberto. Coitado do homem, vai largar a mulher. Eu ouvi isso numa programação de rádio. Por causa dessas coisas aqui, ó. Vocês entendem? Isso aí destruiu o casamento, destruíram vida familiar, destruíram tanta gente por causa dessa coisa aqui, ó. Entende isso ou não? E até hoje ainda, agora acabou muito disso. Mas você vai nessas igrejas mais simples, está o povo lá desse jeito, carcomido, angustiado, arrasado, condenado, por causa dessas coisas. Fala. Eu conheci passei por ele, e chegou a ponto de dormir quase vai gravar. Então. E a mulher dormir de boa, se morrer ou se voltar, não vai pro céu. Eu tinha um vizinho, 2 casas depois da minha, que aconteceu isso que o Edivaldo falou. Ele dormia de paletó e gravata para ser santo, porque falou assim, se Jesus voltar e não tiver de paletó de gravata, eu vou ficar, gente. Olha que loucura, que um pai vai pensar de um menino desse? Não é? Pastor, quer dizer que então eu vou fazer tudo? Não. Aí é que você se engana. Só para terminar, tá bom? Hoje eu passei demais aqui. Você vai ter que ter paciência, tá? Gálatas, vamos lá, Gálatas, abre lá em Gálatas. Aí vão falar assim é fácil, pode fazer tudo, pode pecar. Não pode pecar. Deus na nova aliança te pôs em liberdade. Agora está nas tuas mãos o que você vai fazer dessa liberdade. Se você vai cometer coisa errada, ou se vai se manter na liberdade, limpo, correto diante de Deus. Deus não vai te proibir, não. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque, irmão, fostes chamados à liberdade. Porém não useis de liberdade para dar ocasião para a carne.
Antes, sede servos uns dos outros. O que Paulo está dizendo? Deus te chamou à liberdade. Agora, não usa da sua liberdade para deixar essa carne vencer. Entende? Então, Deus te deixou liberdade. Agora, você é que decide se vai ser limpo, se vai ser honesto, se vai ser verdadeiro ou não. Isso não é assunto para agora eu posso pecar. Não, não pode pecar. O crente não pode adulterar, não pode cometer adultério, não é ladrão no seu comércio. Ele tem que ser verdadeiro porque ele é o Filho de Deus. Não é permitido você fazer tudo errado. Mas muitas coisas que a igreja proibiu, você pode fazer, não tem nada a ver, é pura religião. Então, se eu morri com Cristo para os rudimentos do mundo, vou rapidinho lá, desculpe, eu passei do horário hoje. Se eu morri com Cristo para os rudimentos do mundo, Colossenses 2:20, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Ela não pode isso, não pode aquilo, não prove aquilo, não toca naquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os homens é que criam isso. A hora que ele fala, pois todas essas coisas com o uso se destrói. Não adianta, tudo isso vai ser destruído. Aí ele fala assim, com efeito, tem aparência de sabedoria, parece uma coisa muito sábia. Parece uma coisa muito sábia, tem aparência de sabedoria essas proibições, mas depois ele diz assim, como culto de si mesmo, a pessoa está prestando um culto a si mesmo, praticando todas essas coisas, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. O que é o rigor ascético? Aquele asceticismo enche a pessoa, não pode, a pessoa sofre, para obedecer tudo isso, traz sofrimento para si mesmo, é o rigor ascético. Isso que nós falamos o tempo todo. Falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Você pode proibir todas essas coisas, ordenar tudo isso dentro da igreja. Mas isso não mata a tua carne. Você vai ter desejo de olhar para outra mulher, a mulher vai ter desejo de olhar para outro homem, o homem vai ter desejo de adulterar, de trair, a mulher vai ter a mesma coisa, a cobiça vai estar aí. Não mata essas coisas. Você pode encher a igreja, não pode, não mata os prazeres da carne. As pessoas estão tudo ali, vou brincar, no fogo puro, e não é fogo do Espírito Santo. Solta a fera para você ver o que ele vai fazer. Está no fogo puro, mas não é do Espírito, é da carne. Estão tudo se mordendo ali. Solta para ver o que vai fazer. Tá bom, queridos? Vamos terminar aqui. Vamos. Deus te abençoe.